Oi, bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre bilinguismo, sobre a nossa experiência aqui em casa, o que funciona, o que deu certo para nossa família e como que é o nosso dia a dia com uma família, numa família bilíngue. Como muitos de vocês sabem, eu tenho 2 filhos. A Isabela tem 4 anos e meio e o Oliver vai fazer 1 ano daqui a pouco. E a Isabela é 100% bilíngue. Eu sempre posto vídeo dela aqui no YouTube, em vlogs ou então nas redes sociais. E sempre aparece ela falando português, falando inglês. E muita gente me pergunta e pede para eu falar um pouco mais sobre isso, sobre a nossa experiência, como é que eu fiz, como que eu ensinei. E, enfim, né, como que foi todo esse processo e a nossa experiência sendo uma família bilíngue nos últimos 4 anos e meio, desde que ela nasceu. Um tempinho atrás eu fiz um post no blog sobre isso, então eu vou deixar o link aqui pra vocês, mas algumas coisas já mudaram, porque, claro, isso é assim, é um esforço eterno, é um compromisso eterno que eu fiz comigo mesmo, porque eu sou a guardiã da língua portuguesa na vida deles, então à medida que eles vão crescendo e vão desenvolvendo e evoluindo, isso sempre vai mudar. Agora com o Oliver, mais uma vez, isso também vai mudar, então assim, nenhum post, nenhum vídeo vai ser definitivo, então hoje eu vou falar sobre a nossa experiência até agora, até esse momento. Vou deixar o link do blog aqui embaixo para vocês também, para quem quiser ler. Tem muitos comentários também de leitoras que também moram fora e que são casadas com estrangeiros, leitores também, então vocês podem dar uma olhada, tem várias experiências e dicas que de repente podem ajudar alguém. Se você já leu esse post, então o vídeo talvez soe até um pouco repetitivo, porque esse é o segredo do bilinguismo, é fazer tudo sempre igual, ser muito repetitivo e ser muito metódico e muito insistente. Então não é que no último ano eu tenho assim alguma solução, alguma dica super mágica, não é. É mais ou menos a mesma coisa, mas como tem muita gente nova aqui no YouTube, também no Instagram, que sempre me perguntam sobre bilinguismo, então aqui está um vídeo atualizado sobre como a quantas anda o bilinguismo lá em casa. Então a primeira coisa que sempre me perguntam, não só assim, nas redes sociais não, tá? Isso é uma coisa que me perguntam também na vida real, assim, os amigos daqui, os familiares do Eron, que ficam impressionados de ver ela falando português, tanto quanto, né, do lado português e brasileiro, ficam impressionados de vê-la falando inglês perfeito. Então sempre me perguntam assim, nossa, mas como que você ensinou, como que você conseguiu ensinar português tão bem pra ela? Primeira coisa, criança não aprende. Sim, criança nessa situação, né? Criança, filho de pais bilíngues. Criança não aprende, a criança adquire a linguagem. Então, a única diferença foi que ao adquirir, assim como uma família que só tem uma língua, você não precisa ensinar, né? A criança não precisa aprender a falar português numa casa brasileira com pais brasileiros. A criança adquire aquela linguagem. E com o bilinguismo é exatamente igual. Só que a criança está adquirindo 2 línguas em vez de adquirir só uma língua. Então, eu sempre só falei em português com ela. O meu marido mistura um pouco as 2 línguas, ele não fala português muito bem, mas fala o suficiente e entende o suficiente para entender tudo que eu falo com ela. Então, sempre foi tudo em dobro, sempre tudo falando em português e inglês ao mesmo tempo, ele em inglês e eu em português. Então, à medida que ela foi aprendendo a falar, ela foi aprendendo a falar tudo em dobro, foi aprendendo a falar tudo em português e inglês ao mesmo tempo. Então, coisas assim, tipo, da mesma maneira, sei lá, que alguns objetos têm 2 nomes diferentes, então você pode se referir ao mesmo objeto de maneira diferente, tipo, uma cadeira ou um banco, uma xícara ou uma caneca. Você sabe o que é, né? Se a pessoa falar, me passa a xícara ou me passa a caneca, ou senta aqui nessa cadeira, senta aqui nesse banco, você entende o que a pessoa tá querendo falar, né? Você entende aquelas 2 palavras. E essa é assim, o moral da história do bilinguismo. A criança está adquirindo, então para ela sabe que caneca, xícara, mug, cup
são a mesma coisa. Então ela aprendeu as 4 palavras para o mesmo objeto, ela simplesmente adquiriu nessa essa riqueza a mais do vocabulário, porque são várias línguas, são vários nomes para o mesmo objeto e são várias expressões para a mesma situação. Então é exatamente igual, assim, a mecânica assim, das primeiras palavras, daquele bebezinho que vai se tornar uma pessoa bilíngue, é exatamente igual. A criança está adquirindo a linguagem, só que em vez de adquirir uma língua, a criança vai adquirir 2 ou 3 ou 4 línguas, dependendo da situação da família. Mas voltando ao começo, porque agora eu tô recomeçando todo esse processo com o Oliver, que ele tá com 1 ano, quer dizer, quase 1 ano, tá com 10 meses e pouco, ele ainda não fala, tá começando a balbuciar algumas palavrinhas aqui e ali, mas assim, bem pouco, bem básico, porque obviamente, né, ele não tem nem 1 ano. E com a Isabela foi exatamente igual, então com ele eu tô fazendo exatamente igual que eu fiz com ela. Eu só falo português com ele, ele nunca ouviu, eu nunca me dirigi a ele em outra língua que não fosse em português, desde o momento que ele saiu de mim, assim, nasceu, a primeira palavra foi: oi, Oliver, oi, meu amor, eu sou sua mamãe, sabe, assim, tudo. O primeiro contato dele comigo sempre foi em português, sempre, 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 100%, com a Isabela exatamente igual. Eu já li em algum lugar, não sei, não sei o quão cientificamente comprovado é, mas que crianças não absorvem linguagem que não seja falada diretamente a elas até 1 ano e meio, 2 anos, uma coisa assim. Ou seja, para a criança aprender uma língua, alguém tem que falar com essa criança, você tem que falar olho no olho com essa criança. Então, por isso que não adianta, tipo, quero que meu filho aprenda russo, coloca para assistir televisão em russo. Criança não aprende assim. Assim como a criança também não aprende por osmose, de só ouvir pessoas falando assim no fundo, né, no background. A criança tem que ter aquela linguagem falada diretamente a ela. Então, uma coisa que eu reparei com a Isabela e que tá acontecendo agora com o Oliver também, ele entende tudo que eu falo com ele em português, quando eu falo com ele. Mas se eu estiver falando inglês com outra pessoa ou com meu marido, ele não tá nem aí. E a Isabela também, eu só fui me dar conta que ela percebia, que ela sabia, né? Ela tinha se dado conta que eu também falava inglês em casa com o meu marido, quando ela tinha, assim, uns 2 anos já. A gente tava viajando e, enfim, ela viu eu falando, acho que espanhol ou italiano, e ela me deu uma bronca, porque eu tinha que falar em português, porque senão ela não entendia. Então, se eu quisesse, eu podia falar em inglês. E foi aí que eu me dei conta de que, nossa, ela sabe que eu falo inglês também. Porque eu nunca falei inglês com ela. Nunca. 4 anos e meio, eu nunca virei pra ela e falei: give me something. Tipo, nunca, sempre me dá, eu não sei o que. Então, com ela, até hoje, 4 anos e meio, eu só falo em português, e com o Oliver exatamente a mesma coisa. E eu sei que às vezes é um pouco confuso e difícil, porque um bebê pequeno, né, tipo o Oliver, ele não responde. Então você acha que ele não tá entendendo, porque não é um diálogo, né? Você não fala uma coisa e responde, você só tá falando, é um monólogo. Meus dias com ele, minha licença maternidade com o Oliver, exatamente igual com a Isabela, eram monólogos. Mas a criança absorve absolutamente tudo que a gente fala pra eles. Então, assim, eu em casa sozinha com o Oliver, eu falava com ele, falo com ele o dia todo. Assim, tudo que eu faço, eu tô descrevendo. Vamos dormir, vamos trocar a fralda. Que cocô fedorento. Nossa, deixa eu passar mais um lencinho. Seu bumbum tá vermelho, deixa eu colocar um creme. Você quer leite? Peraí, vamos lá em cima pegar uma almofada. Você quer mamar? Você quer não sei o quê? Então, assim, tudo. Eu descrevo absolutamente tudo que eu tô fazendo com ele. O fato de eu achar que ele não entende, o fato dele não conseguir responder, não muda em nada, não afeta em nada. Você tem que falar com a criança na sua língua o tempo todo, o tempo todo, o tempo inteiro. Então, assim, na cabeça dele, agora que ele tá quase 1 ano, ele já tá começando a entender essas palavras, porque são palavras que eu sempre usei com ele. Então, quando eu falo, você quer água? Ele já sabe o que é água, sabe? Ele já olha pro copinho de água. Quando eu falo, você quer leite? Vou preparar seu leite.
Ele sabe, ele já fica assim, ele sabe que eu vou aparecer com a mamadeira a qualquer minuto, sabe? Quando eu falo, vamos tomar banho, vamos trocar fralda, ele já começa a ter reações que ele entende aquela língua. E é a mesma coisa com meu marido, porque meu marido fala inglês, então ele também entende certas coisas em inglês porque ouve a mesma palavra. Então isso mostra que apesar dele não responder e não reagir, ele está absorvendo as duas palavras da mesma maneira que a Isabela também absorveu as duas palavras, as duas línguas. E aí tem também aquele mito de que o bilinguismo vai atrasar o aprendizado, vai atrasar a linguagem da criança. E muita gente me pergunta isso. Ai, mas não atrasou a fala da Isabela? Ai, mas você não ficou com medo dela se atrasar? Gente, o atraso, assim, atrasar, atrasa, mas é tão mínimo que a longo prazo o fato dela falar duas línguas, dela ser perfeitamente bilíngue, compensa, assim, os poucos meses de atraso, assim, milhões de vezes. Então, assim, mas, né, quando me perguntam, atrasou? Atrasou, muito pouco, mas atrasou. Eu via outras crianças quando, né, com 1 ano e meio, 2 anos, já conseguiam falar certas palavras, já começaram, quando a criança, né, com 1 ano e pouco, assim, a criança começa a falar uma palavra aqui e outra ali. Então ela conseguia, assim, na mesma fase, né, com 1 ano e pouquinho, ela já falava mamãe, leite, água, apple, sei lá, book, ela falava as palavras que ela queria, ia se comunicar e falava assim, misturado. Nas duas línguas, ela falava a palavra que ela sabia naquele momento, que ela lembrava naquele momento. Então isso foi igual. Eu comecei a perceber um certo leve atraso quando a criança vai chegando perto dos 2 anos, eu acho, que aí eu começava a perceber, as amiguinhas dela na creche já começavam a colocar, tipo, duas palavras juntas, sabe? Assim, want water, né? Quero água. E ela não, ela só falava água. Ou então water, sabe? Então, aí eu comecei a perceber que realmente tinha um leve atraso, mas pro dia a dia dela, assim, afetou zero. Ela conseguia se comunicar exatamente igual, falava, assim, uma linguagem menos complexa de outros amigos monolínguas que ela convivia, mas ela conseguia se expressar igual. Então, para ela não teve nenhum, assim, nenhum efeito, nenhum impacto. E pra gente, idem, assim, o fato dela conseguir colocar duas palavras juntas antes ou depois, pra mim, não importava em nada. O que sempre importou era o fato de que ela comigo sempre conseguia usar um vocabulário em português e na escola com meu marido sempre um vocabulário em inglês. E depois, quando ela começou, tipo, 2 anos e meio, 3 anos, que aí a linguagem fica mais desenvolvida mesmo, e a criança começa a colocar frases, né, começa a se comunicar em frases completas, começa a utilizar tempos verbais, passado, presente e futuro. Aí o inglês dela, tipo, deslanchou e acompanhou, tipo, né, ela com 4 anos e meio, o inglês dela é perfeitamente perfeito para a idade dela e o português é muito bom para a idade dela, principalmente considerando que a única, né, influência do dia a dia do português que ela tem é comigo. Então, o português dela não é tão bom quanto filhos de amigas no Brasil que só falam português, obviamente, né? Quem só tem contato com português tem um vocabulário muito mais rico que o dela, tem uma capacidade gramática muito melhor do que o dela, só que ela também consegue se comunicar perfeitamente em português para uma criança de 4 anos e meio. Então, assim, apesar de ter tido aquele atrasozinho bem no começo, é uma coisa que a criança, assim, supera muito rapidamente, porque a capacidade de absorção do cérebro da criança é muito grande. Então você até pode achar que tá causando um atraso, e já tive, né, leitoras me contando que, porque o pediatra falou para eu parar de falar português, porque recomendou uma fonoaudióloga, porque não sei o que. Gente, essa pessoa não está capacitada para cuidar da sua família. Uma pessoa que não entende, que não aprecia as vantagens do bilinguismo, tipo, muda de profissional, vai procurar outro pediatra, sabe? Criança que tá apresentando um pouquinho de atraso na linguagem
porque é bilíngue, não precisa de fono, gente, sabe? Falar 2 línguas, 3 línguas, 4 línguas só tem benefícios incríveis pro cérebro, pra fala, pra mandíbula, pra cordas vocais, pra tudo. Então, se estão te dando esse tipo de conselho, procura outro profissional que esteja capacitado para cuidar de uma família bilíngue. E aí muita gente tem curiosidade também de saber como é que é, assim, como é que é o dia a dia aqui em casa, né? Agora que a Isabela já fala bem, que nós já temos conversas, brincadeiras e como que é o relacionamento do meu marido com o português. Quem lê o blog há muitos anos talvez até lembre que logo que a gente começou a namorar e fomos morar juntos, depois a gente casou, ele sempre tentou aprender português. E é uma coisa que a gente sempre conversou muito desde o começo, assim, isso era uma coisa que na minha cabeça eu não tinha a menor dúvida de que meus filhos falariam português e que seriam bilíngues, então isso foi uma coisa que eu sempre fui vocal em relação a isso. Eu sempre falei que, tipo, em casa que os nossos filhos sempre vai ser em português. E ele sempre gostou disso, ele sempre, sabe, quis tentar se comunicar com a minha família em português, apesar de saber que quando a gente vai pro Brasil, todo mundo lá em casa fala inglês, mas ele sempre quis mostrar que ele se importa e quis mostrar que ele tá se esforçando para se integrar 100%, né, no outro lado da família, no meu lado da família, e falar português. Então ele já fez cursos de português aqui em Londres, ele já contratou professora particular, ele já comprou livros e apps de iPad, já fez, tipo, a gente já tá junto há tanto tempo que ele já teve, tipo, curso em CD, tipo em DVD, ele ficava no computador assistindo, fazendo as aulas no livrinho. Hoje em dia existem muitas apps e tal. Então, assim, ele fala português super bem, ele entende super bem, mas ele, não é que ele não goste de falar, é que ele é muito nerd. Ele é muito nerd, muito perfeccionista e ele sabe que o português dele não é perfeito. Então ele se sente muito incomodado com isso. Ele entende tudo. Quando a gente tá no Brasil, com os meus primos, com as minhas tias, ele fala em português, sabe que tá falando errado, mas não se importa. Se a gente tá na rua, sabe, às vezes ele mesmo fala assim, não, eu vou lá na lanchonete, eu vou fazer o pedido porque eu quero falar português hoje. E assim, ele se vira, ele pega ônibus, ele anda no Rio, pega metrô, ele não tá nem aí. Mas no dia a dia, entre nós dois, a gente só fala inglês e ele com a Isabela, ele fala inglês, ele mistura muito com ela. Se ela fala português com ele, ele não corrige pro inglês, ele continua falando o que ele sabe em português. Se ela falar comigo em inglês, eu corrijo pro português. Então, ele vai mantendo esse bilinguismo, essa flexibilidade com o português do lado dele, porque ele entende muitas coisas em português. E às vezes eu tô falando português com ela e ele vira pra ela em inglês e fala: eu não entendi, você me ajuda? Ou então ele fala em português: Isabela, eu não entendi, me ajuda? E ela traduz, e ela ensina português pra ele. Então agora que ela já fala bem as 2 línguas, ele tá aprendendo ainda mais, ele tá aprendendo até mais rápido, porque ela tá ensinando ele. Então é ótimo também. E o português dele também tá ótimo para uma criança de 4 anos e meio. Mas aí, então, o nosso dia a dia é isso, é super misturado, é tudo em dobro. Tipo, quando a gente tá, sei lá, na mesa do jantar e eu tô falando com ele em inglês, eu viro pro Oliver, falo alguma coisa em português, falo pra Isabela, Isabela, come, Isabela, para de brincar e come, Isabela, senta, tudo em português. E ele faz a mesma coisa em inglês. Aí se eu tô falando alguma coisa em inglês com ele e ela faz uma pergunta em inglês, eu respondo em português né, falo de novo em português, e aí ele fala de novo em inglês. Se eu tô falando alguma coisa em português com ela que ele não entende, ele pergunta pra ela em português e ela traduz em inglês. Então, assim, a Torre de Babel, tudo é em dobro, tudo é repetido, dá muito trabalho, sim, muitas vezes é muito frustrante. E, assim, eu hoje em dia entendo perfeitamente quem desiste, ou então quem nem tenta,
porque é muito trabalhoso e principalmente pro lado minoritário, né? Pro pai ou pra mãe que fala a língua minoritária, sempre vai dar muito mais trabalho. Então, às vezes, eu fico assim, tipo, cansaço mental de ter que ficar repetindo a mesma coisa em português 1 milhão de vezes até ela finalmente repetir também em português e absorver aquela palavra em português. Então, nosso dia a dia é assim, a gente tá às vezes na sala brincando e, tipo, jogando bola no chão da sala. Ela joga pro pai, Daddy, catch the ball. Aí eu falo pra ele, joga pra mim. Aí pega a bola, toma, Bela, pega a bola. Aí ela vira pra não, sabe? Então é tudo misturado e é assim. E uma coisa que eu esqueci de mencionar no começo do vídeo, dessa coisa de sempre falar com a criança na sua língua e começar desde sempre. Do momento que a criança nasceu, sempre falar na sua língua, que no meu caso, né, no nosso caso é o português. Porque uma coisa que eu lembro de ter lido sobre bilinguismo, né, sobre multilinguismo, e que, assim, mesmo antes de ter filhos, é uma coisa que fez muito sentido, assim, abriu uma nova porta em relação ao multilinguismo na minha vida, que é o vínculo emocional da língua. Então, toda a linguagem, né, a maneira que você se comunica com uma pessoa, isso traz um vínculo emocional. Então eu lembro de ter lido isso antes de ter Isabela, antes de ser mãe, antes de colocar o bilinguismo em prática, mas como eu já morei em outros lugares e tenho amigos do mundo todo, você acaba desenvolvendo relacionamentos com pessoas na linguagem que você conheceu a pessoa, que você desenvolveu aquele relacionamento com a pessoa. Então, com o Aaron, por exemplo, apesar dele conseguir falar português, a gente conseguiria manter certas conversas em português. Só que o nosso relacionamento é em inglês. Então, o vínculo emocional do nosso relacionamento é em inglês. Então, mesmo quando a gente tá falando português, soa um pouco estranho, sabe? E eu tenho amigas que eu conheci aqui na Inglaterra, mas que são... Eu tenho uma das minhas melhores amigas é espanhola. Ela mora aqui em Londres, eu falo espanhol super bem, ela é espanhola, eu já morei na Espanha. Então, quando estamos com um grupo de amigos em comum, né, o marido dela era colombiano, então entre eles só falavam espanhol, eu com ele eu só falava espanhol, e com ela em espanhol, se ele saísse da sala, a gente automaticamente mudava para o inglês. Porque a gente se conheceu no ambiente de trabalho, nós nos conhecemos na Inglaterra falando inglês, então o nosso vínculo emocional da nossa amizade era inglês, apesar de que a língua dela é espanhol, e ela sabe que eu falo espanhol perfeitamente bem, mas mesmo assim a gente só fala entre nós duas em inglês. E eu tenho uma outra amiga que eu conheci na época que eu morava na Espanha. Nós nos conhecemos na Espanha, estudamos junto na Espanha, mas ela é inglesa. E hoje em dia ela mora aqui na Inglaterra. A primeira, né, a língua nativa dela é inglês. E ela sabe que hoje em dia eu moro aqui há muito mais tempo, então meu inglês é muito melhor do que meu espanhol. Mas como a gente se conheceu e formou nossa amizade na Espanha, num ambiente falando em espanhol, sempre que eu falo com ela é em espanhol, sempre que a gente se encontra a gente fala em espanhol, sempre que a gente tá no WhatsApp é em espanhol, porque é esse vínculo da linguagem. Então é isso que é muito importante desenvolver e criar com os seus filhos. Então, tanto a Isabela quanto o Oliver, o relacionamento deles é em português. Então, sabe, se a Isabela acorda no meio da noite e chamando o pai, mas quem levanta sou eu entro no quarto e ela me vê, ela já fala, sabe, ela instintivamente ela fala alguma coisa em português. Ou então, às vezes, ela fala no meio da noite alguma coisa, mamãe, quero fazer xixi, ou sei lá, sabe? Então, assim, ela se comunica na língua com a pessoa que ela tem aquele vínculo. Então, comigo, o vínculo sempre é em português e ela, hoje em dia, ela não gosta quando eu falo inglês. Se ela me ouve falando alguma coisa em inglês, tipo, sei lá, eu chego pra buscá-la na creche e uma amiguinha dela vem e fala alguma coisa em inglês e eu respondo e ela vira assim, ela pega a minha cara, vira pra ela e fala, não, mamãe, você é em português. Porque ela quer que, né, quando eu tô na presença dela, ela quer que eu fale português porque ela sabe que esse é o nosso vínculo.